Neste vídeo eu resolvi mostrar um pouquinho do que a gente conversa no nosso grupo de estudos, que são realizados sempre às terças-feiras, às 16 horas. Em respeito aos nossos participantes, eu fiz alguns cortes, portanto os temas não são extensos e concluídos, justamente para respeitar a privacidade dos que estão por ali. Em algum momento, certamente, eles vão querer mostrar suas faces e nós vamos poder ter algum diálogo mais profundo com o pessoal ali do grupo de estudos. Em agradecimento aos assinantes, os assinantes que colaboram de alguma maneira ali com o Moentian, com o meu trabalho, eles têm também esse grupo de estudos, o grupo de estudos que nós trazemos ali vários temas e conversamos de uma maneira muito informal, na qual até eu me permito alguns equívocos, como aconteceu nesse encontro aqui, e depois nós corrigimos no grupo como um todo as nossas conversas. Aproveitem aí esses trechinhos, curtinho, mas que vale a pena para entender do que a gente conversa por lá. A minha ideia, quando eu coloco as informações, é que a gente tenha um choque, né? Para justamente ter esse questionamento, tá? Primeiro o questionamento é, por que eu sempre fiz assim? E o segundo é, tá, quem é que eu estou chamando de fato, entende? Depois que a gente entende quem a gente é de fato, aí não cabe mais nem ter receio de algo, entendeu? Porque eu sei aonde eu estou indo e a gente tem um hábito, se a gente frear esse hábito, eu já vi assim, ó, que às vezes gera um certo receio e um medo, que é muito pior e é muito mais desestimulador e rompe com a nossa força do que simplesmente entender se não, né, se for bom, vem, se não for, vem igual, mas eu estou acima disso. Né? E com o tempo fui entendendo, e fui entendendo também uma outra coisa, que é o seguinte, quando eu começo a falar aquela parte lá da espiritualidade, tem uma coisa negativa que acontece. A positiva para mim é colocar os pontos, né? Que é meu trabalho colocar os pontos exatos de onde a gente está e onde a gente pode chegar. Mas o ponto negativo é tirar a fé, porque alguns não estão prontos para caminharem com as próprias pernas. E quando eu tiro a fé, as pessoas ficam soltas num abismo. E isso é muito ruim. Muito, muito ruim. Muito mesmo. Assim, ó, muito, muito ruim. Tanto que, às vezes, eu vejo pessoas que ficam num rodamuinho mais de desajuste do que quando estavam antes lá vinculados ao que nem importa. Entende? Então, assim, ó, a dificuldade do meu lado é justamente assim, ó, colocar essa informação, que ela é uma informação adulta, né? Extremamente adulta, é uma informação madura, adulta, mas que exige responsabilidade, maturidade e também eu diria assim, uma boa construção da personalidade que vai utilizar essa informação. E o que a gente vê é que a maioria das pessoas chegam muito quebradas. E essas pessoas quebradas, elas precisam se ajustar, se curar, entende? Então é muito difícil para mim ter esse trabalho de realmente assim, colocar a informação no mais alto padrão lá e ao mesmo tempo, sabe, fica uma coisa bem da busca de um equilíbrio, assim. E aqui a gente consegue falar assim, né, de uma maneira bem clara e bem aberta. Por isso que lá, ó, começa com a chama. Tem algumas aulas de espiritualidade, mas eu não puxo muito, né? E aí coloco bastante coisa de meditação para ver se a pessoa pega ali e se entende mesmo, né? Se abre, porque se fizer esse caminho inverso, e eu sei que todo mundo, né, a maioria chegou aqui por conta justamente dos canais de espiritualidade que jogam de tudo um pouco. Né? Aí vem um outro maluco, chega com outras ideias totalmente às vezes opostas, contraditórias, né? Mas a minha ideia é que a gente tem que ter uma forma de chamar a atenção também. Então, se gostam de espiritualidade, chegam para a espiritualidade, mas quando entram aqui, tem que ter um trabalho diferente, né? Sério. E aí entra um pouco no choque, mas assim, ó, a parte conceitual da cosmogonia, ela precisa ser construída pela própria pessoa.
Tanto que quando a gente fala ali, né, por exemplo, está no nível 1, ou tem pessoas que são terapeutas, né, eu sempre chamo a atenção assim, ó, nunca falem sobre conceitos espiritualistas com seus pacientes, seus clientes. Peguem o que a pessoa está trazendo. Né? Para mim é extremamente difícil, porque como tem os 3 pilares, eu tenho que falar de todos eles. Mas se eu estou atendendo alguém, jamais eu falo sobre karma, sobre Deus, né? Porque a pessoa primeiro tem que ver o que ela está entendendo. Né? Mas é um ponto muito importante mesmo, assim, aqui é bem difícil, bem difícil. A primeira coisa tá tudo certo, mas vai construindo e vai dando, às vezes, o nome certo e a conexão correta, e aí essa construção fica a mais perfeita possível mesmo, sabe? Agora, se a gente cortar isso sem entender o que está cortando, vai fazer falta mais do tempo. Trouxe de um grupo profundo, que era inclusive o que preparou eles, né? Que eles não eram gente assim de deserto, e também não eram essênios. Os essênios ajudavam esse grupo mais profundo, tá? Os essênios eram assim a parte todo mundo fala que os essênios eram a parte mais esotérica interna, né? Mas ainda tinha um outro que era mais. Então os essênios até eram a parte mais externa de uma coisa mais interna. Mas antes disso aqui, eu queria dizer o seguinte, ó, uma das coisas que a gente precisa entender, o porquê, inclusive, desses avanços, e tem uma confusão, mas assim, ó, o que a gente precisa entender, de fato, é que aqui, hoje, a nossa compreensão, o nosso cérebro mesmo, né, vou falar assim, é muito mais avançado do que era antes. A gente consegue entender coisas, a gente consegue avançar de uma maneira incrivelmente maior que antes. Naquela época lá, a população geral, assim, a gente já nem tem muita ideia assim do que conseguiam entender. E para quem ele falava era um pouco justamente que não dava para falar para muita gente. E aí, mas tinha uma coisa, gerou uma bomba, né, de energia que, como eu disse, eu estava lá no outro lado, assim, sabia que tinha aquele, né, eu era um tipo coadjuvante de uma energia que estava ali na época, né? Inclusive a gente sempre encara isso como alguns que são pilares que recebem, assim, sabe, tipo antenas, né? Então, meu papel era mais ou menos esse, sim. Mas sabia que tinha um grande ser ali fazendo aquele trabalho ali, sabe? Mesmo. E ali o que que tem, tá? Quando fala Pai Nosso, ele estava ensinando por meio dessas palavras e dessas que ficaram chamadas assim orações, né? Ele estava ensinando aos discípulos dele como que eles faziam para chegar ao Pai. Para concluir esse vídeo e não deixar nenhuma informação sem a devida explicação, o Pai, para nós, aqui no Moitian, no nosso estudo, é a mônada. E está fazendo referência exatamente a um texto que é encontrado no tópico 159 do livro azul. O livro azul, conversando sobre o Moitian, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no tópico 159, uma oração, mostra algo que está lá na página 281 do Manual do Moitian, que fica ali entre os níveis, essa página aqui, né? Fica logo antes aqui do nosso nível 4, complementação. E essa página, e depois aqui nessa explicação, fala muito aqui a relação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que seria o que eu poderia dizer assim como uma nova oração, um tipo de oração, quando a gente compreende de fato até mesmo o que o próprio Jesus estava querendo ensinar naquela época e que só foi possível compreender muitos anos depois, que era isso que eu estava falando ali naquele vídeo, naquele tema, né? A relação entre como se podia entender e a forma como ele transmitia as informações para a mentalidade daquela época. E que, como nós bem sabemos, perdura na mente de muitas pessoas até hoje, uma compreensão, não diria propriamente equivocada, mas distinta do que nós acreditamos que fosse o objetivo real dele. Vale a leitura aí desse tópico 159. Até o próximo.